Então vamos lá. Mateus capítulo 11. Pastor, não uso a Bíblia mais impressa, eu uso no celular. Então pega lá. Mateus capítulo 11. A gente vai ler do versículo 25 em diante. Versículo 25 em diante. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, pedir que Ele fale conosco, que Ele fale ao nosso coração nessa hora. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por essa manhã. Te agradecemos pela vida, te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos preservado em perfeita saúde. Nós te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos muito mais pela salvação que temos em Cristo Jesus. E te pedimos nessa hora, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que ela venha de encontro, Senhor, ao nosso coração. Se há alguém cansado, que tem se sentido sobrecarregado, tem se sentido, Senhor, emocionalmente fraco, debilitado, eu quero te pedir, ó Deus, que na Tua graça o Senhor nos visite. Visita-nos com a Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, do ânimo que procede das Escrituras. Senhor, nós queremos ter o nosso coração fortalecido, que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida no dia de hoje, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto que eu gosto muito, é um texto que é um texto muito conhecido, e eu confesso para você que é um texto que demorou muito para eu entender um pouco mais, entender um pouquinho melhor do que ele queria dizer, do que Jesus estava falando aqui. Quando a gente lê o texto de Mateus, quando a gente vê Mateus capítulo 11, um pouquinho antes você vê Jesus proferindo os ais de condenação sobre algumas cidades que haviam visto os milagres que Jesus havia operado. Na verdade, o texto vai dizer que eram as cidades onde ele mais realizou sinais, onde ele mais realizou milagres. E esses lugares que experimentaram os milagres de Jesus, que viram de primeira mão o mover sobrenatural de Deus, os milagres de Jesus, Jesus operava milagres com o propósito de que as pessoas que vissem aqueles milagres pudessem acreditar que ele era o Filho de Deus. Em algumas ocasiões ele vai dizer, olha, se vocês não estão acreditando naquilo que eu estou falando, pelo menos creiam então por causa das obras que vocês têm visto, as obras que vocês veem que eu estou realizando. Então, os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez foi com o propósito de que eu e você pudéssemos crer nele, que aquelas pessoas que estavam à volta dele pudessem crer nele. E aí ele vai dizer então em Mateus 11 sobre aqueles que viram os milagres, mas não creram, se recusaram a crer, se endureceram a crer, endureceram os seus corações e não creram no Evangelho, não creram na boa mensagem do Evangelho, na boa nova do Evangelho, mas preferiram endurecer os seus corações, preferiram o sistema religioso, preferiram confiar na sua própria justiça diante de Deus. E aí aqui, nesse versículo 25,
Jesus começa então a agradecer ao Pai, ele começa a orar ao Pai, e ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele deixa bem claro com quem ele falava. Ele deixa claro com quem ele se comunicava, com quem ele estava falando. Ele estava falando com aquele que era o Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E ele se refere a esse Deus Todo-Poderoso como seu Pai, como Pai dele, aquele que o havia enviado. Jesus, durante o seu ministério, e esse é um dos pontos onde os judeus tiveram grande dificuldade de receber Jesus como Messias. Os judeus, o povo judeu, aguardava pela manifestação do Messias, aguardava pela manifestação do descendente de Davi, daquele que tinha direito a se assentar sobre o trono de Davi. E essa expectativa, ela se limitava, ela se reduzia a um homem, a alguém que fosse apenas o descendente de Davi. E quando Jesus vem e se apresenta como o Messias deles, quando Jesus vem e diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o escolhido de Deus, eu sou o ungido de Deus, eu sou aquele que Deus enviou para libertar vocês, e eu sou o Filho de Deus. Jesus se apresenta então, ele manifesta essa característica messiânica de ser o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E quando ele fala com o Pai, ele fala nesses termos. Ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quando Jesus diz que o Pai escondeu a revelação dos sábios e cultos, era uma referência clara aos mestres da lei, era uma referência clara àqueles que achavam que entendiam tudo aquilo que Deus queria, era uma referência àqueles que achavam que entendiam a essência da lei de Deus, aqueles que diziam para o povo o que o povo deveria fazer, o que o povo deveria não fazer para agradar a Deus. O sistema religioso, ele tinha como função conduzir as pessoas a um relacionamento, a um comportamento diante de Deus, a fim de que elas pudessem se sentir aceitas, a fim de que elas pudessem entender que Deus as aceitava. E esses homens, líderes religiosos, sacerdotes, escribas, rabinos, eram eles quem diziam para o povo: olha, é isso que você precisa fazer. Se você quiser ser aceito por Deus, se você quiser que a sua oferta seja aceita por Deus, se você quiser o favor de Deus, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas a realidade que nós vemos em Jesus, nos evangelhos, é que Jesus, quando ele viveu entre nós, uma das coisas que ele deixa muito claro é que o sistema religioso, a religião, os líderes religiosos, eles não entenderam o coração de Deus. Eles não entenderam o que Deus queria do homem. Por isso Jesus vem e diz que veio para revelar a lei. Ele veio para cumprir a lei, para mostrar, em fazendo de uma forma muito prática, em vivendo os princípios de Deus, em vivendo a lei de Deus. Ele veio para revelar para mim e para você qual é a vontade de Deus. E ele diz que essa vontade de Deus, esse mistério de Deus, essas coisas que Deus nos revelou, que revelou aos pequeninos, essa era uma expressão que se referia àqueles que não eram qualificados, aqueles que não tinham a qualificação religiosa, aqueles que não eram, talvez, aprovados pela religião, aqueles que eram, na verdade, rejeitados. A estes, ele faz o convite. A estes, ele traz para perto de si. A estes, ele convida: venham até mim. E ele diz uma coisa muito interessante no versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E até então a gente vem vivendo num mundo que diz que todos os caminhos levam até Deus. Desde que você seja bom, desde que você pratique o amor ao próximo, não importa se você tem Jesus ou não, se você confessou Jesus ou não, todos os caminhos não levam até Deus. Só existe um caminho que leva até Deus, e esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Eu quero dizer para você que a salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus. Tem gente que acha que por frequentar a igreja está salvo. Não, frequentar a igreja é coisa de gente salva. É coisa daqueles que estão salvos. Ser igreja é coisa dos que são salvos. Mas a igreja não salva. A única pessoa que nos leva até o Pai, a única pessoa através de quem nós podemos conhecer quem o Pai é, e esse é o propósito. O propósito das Escrituras é nos revelar o Pai, é revelar quem o Pai é. E Jesus veio para nos revelar quem o Pai é. Nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar para Ele e entender através dele, através de quem Ele é, entendermos quem o Pai é, qual é o coração do Pai, qual é o propósito do Pai para a nossa vida. O apóstolo Paulo ele vai escrever lá em Colossenses, ele vai dizer que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Eu gosto demais desse texto, Colossenses capítulo 1. Ele é a manifestação visível, palpável, de um Deus que é invisível, que é Espírito, que habita num lugar inacessível, em luz inacessível, mas ele se tornou conhecido, ele se fez conhecido através do seu Filho, e o único jeito de conhecermos a ele é através do seu Filho. É olhando para Jesus, é nos relacionando com as Escrituras, é nos debruçando sobre os Evangelhos e entendendo o que os Evangelhos nos falam a respeito de quem Jesus é. É nos debruçando nas cartas dos apóstolos e entendendo o que eles entenderam, caminhando com Jesus, o que eles entenderam a respeito do que Jesus veio nos ensinar. É nos debruçando sobre os livros da Bíblia, do Velho Testamento, e lendo através desse prisma, através desses olhos que nos levam a Jesus. Entender que Ele é o cumprimento de todas as coisas. É esse o Filho que nos revela quem o Pai é. O escritor de Hebreus vai dizer que Ele é a exata expressão de quem Deus é. Jesus, em João 14, ele conversa com os seus discípulos e num determinado momento ele está falando lá: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Você conhece esse texto? Glória a Deus, maravilha. Seguindo o texto, continua lendo o texto de João 14, os discípulos viram para Jesus e falam assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso será suficiente, isso nos basta. A gente não precisa de nada mais. O Senhor não precisa ficar falando. Se o Senhor mostrar para a gente o Pai, talvez eles estivessem esperando que Jesus abrisse os olhos espirituais deles, que eles tivessem uma visão do céu, que eles vissem uma escada, anjos subindo e descendo, o trono de Deus, Deus assentado em sua glória. O homem passou a sua vida toda. A história do homem é a história de um homem que quer... a história da humanidade é a história do homem que quer ver a Deus. Moisés queria ver a Deus. A gente está mais preocupado em ver a Deus. A gente está tão preocupado buscando ver a Deus. Nós queremos ver a glória de Deus. E Deus já revelou a sua glória em Cristo Jesus. Ele já nos revelou a si mesmo em Cristo Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala assim: há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês não me têm conhecido. Vocês não sabem quem eu sou. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Nós só podemos conhecer o Pai através do Filho. Só há salvação, porque só há acesso ao Pai através do Filho. Só há salvação, a nossa salvação só está em Cristo Jesus,
porque só Cristo Jesus pode nos revelar o Pai. E esse é o sentido da nossa salvação, relacionamento com o Pai. Versículo 28 diz: venham a mim, é um convite, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. Jesus fez esse convite, e é muito importante a gente entender quem eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus. As pessoas que seguiam a Jesus por onde ele passava, as pessoas que paravam para ouvir aquilo que ele tinha para dizer, as pessoas que se ajuntavam a ele, eram pessoas simples, pessoas muitas vezes que a religião dizia que elas não serviam. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, existe um conjunto de parábolas. Lucas capítulo 15, se não me falha a memória. Deixa eu verificar aqui, Mateus, Marcos, Lucas. Chegamos em Lucas. Deixa eu só ver aqui para não falar errado. Lucas 15. Em Lucas 15 existe uma expressão muito maravilhosa. Os mestres da lei, quando eles se aproximaram de Jesus e eles olharam, eles viram Jesus assentado com publicanos e com pecadores. Eles viram Jesus andava com essas pessoas. Ele foi contado entre eles. Ele foi contado entre os pecadores. Ele foi contado entre aqueles que não eram dignos, que a religião olhava e dizia: essas pessoas não são dignas, elas não andam de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa, é muito importante a gente entender isso, porque a gente fala muito isso, mas a gente não conhece, a gente se esquece de olhar qual era o coração dessas pessoas. Eram pessoas que se sentiam excluídas pela religião, eram pessoas que reconheciam a sua condição de pecadores. Porque às vezes a gente fala, não, porque Jesus andava com um pecador, então, oh glória a Deus, eu quero andar com Jesus, eu vou ser o maior de todos os pecadores. Eu vou continuar vivendo no meu pecado. E não é esse o sentido. O sentido é essas pessoas com quem Jesus se assentava, ele parava e dava atenção, ele ouvia e ele trazia a boa nova do reino para essas pessoas. Eram pessoas que eram excluídas, não eram aceitas pela religião. Elas eram rejeitadas pela religião, mas estavam buscando remissão dos seus pecados. Jesus conta uma parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu entrou, se colocou no lugar da oração, levantou a sua voz, levantou os olhos para o céu e ora, e diz: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse pecador. E ele começa então as suas bravatas, ele começa então a falar a respeito de quem ele era para Deus e das suas conquistas religiosas. E depois Jesus fala da oração desse publicano, que ele se prostra no chão, porque ele não tem coragem de levantar os seus olhos. Esse é sinal de um homem que busca o arrependimento, mas reconhece a sua necessidade. E ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É quase que dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque isso, o que o fariseu disse a meu respeito é verdade. Jesus se assentava com os pecadores, Jesus se assentava com as pessoas que deixa eu colocar diferente, as pessoas que se assentavam com Jesus eram os pecadores que queriam, que buscavam desesperadamente a oportunidade de arrependimento. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas são pecadores, buscam a Deus e acham que o buscar a Deus lhes permite continuarem a vida que vivem. Não é esse o sentido. Se você tem feito dessa forma, eu quero alertar você. Esse caminho é caminho de morte. Esse caminho é um caminho de engano. Porque aquele que se relaciona com Jesus é levado por Jesus até o Pai. E quem se relaciona com o Pai precisa experimentar uma novidade de vida. Jesus convidou eles: venham,
venham até mim, sigam-me. Vocês que estão aí, vocês que são pecadores, vocês que não são dignos, vocês que a religião diz que vocês não servem. Eu digo para vocês que vocês servem sim. O Pai quer vocês, o Pai aceita vocês. No Evangelho de Lucas, Jesus conta uma história de um senhor que preparou um banquete e enviou convites. E na hora do banquete, quando ele mandou avisar os seus convidados que o banquete estava pronto, cada um deles, um por um, eles foram dando desculpas do porquê não poderiam ir ao banquete. E esse senhor então fica muito indignado e chama os seus servos e os envia pelas ruas, pelos becos, pelos valados e diz: traga todos aqueles que vocês encontrarem, tragam os mancos, os coxos, tragam os aleijados, tragam aqueles que são indignos de se assentarem na minha mesa, traga-os, força-os a entrar. Essa parábola fala de mim e de você. Nós não éramos considerados dignos de entrarmos na presença de Deus, na presença do Pai. Nós éramos o povo fora da aliança, mas Ele veio até nós e fez uma aliança conosco. Ele fez um convite para que eu e você pudéssemos segui-lo. Venham até mim. Quem, pastor? Quem é que pode ir? Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O contexto aqui fala sobre aqueles que estão cansados da prática religiosa. Aqueles que estão cansados de tentar chegar a Deus através dos seus méritos. Aqueles que estão cansados de tentar obedecer às regras que são pesadas, as regras que são praticamente quase que impossíveis para a gente. Porque o pecado é mais forte do que a nossa vontade de fazer o bem. Porque naturalmente, por causa do pecado, nós nos inclinamos para o mal. Não há quem busque a Deus, é o que está escrito. Não há um sequer de nós que busque a Deus. Por isso, a religião é um caminho pesado para nós. Mas Jesus nos chama para um relacionamento com Ele. Jesus nos chama para experimentarmos o que é de fato o cristianismo. Não um conjunto de regras, mas um relacionamento com Deus vivo. Um relacionamento com Deus vivo através da pessoa de Jesus. E talvez você esteja cansado, talvez você esteja sobrecarregado, talvez a lista de coisas que você precisa fazer, que passaram a vida inteira dizendo para você que se você não fizer, Deus não te aceita. Eu quero dizer para você que Deus nos aceita não por causa daquilo que nós fazemos, Ele nos aceita por causa daquilo que Cristo fez por nós. É por causa da obra de Cristo, é por causa da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. É por causa disso, é por conta dessas coisas que Deus, o Pai, nos aceita em relacionamento. Porque é Cristo quem nos leva até Ele, é Cristo quem nos dá a conhecer quem o Pai é. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vai nos dar descanso. Não existe nada melhor do que poder descansar na verdade de que é Cristo quem nos santifica, é Ele quem nos justifica, é Ele quem pagou o preço da nossa redenção e é Ele quem se coloca diante do Pai como nosso intercessor. Não existe nenhum outro homem que possa interceder por você. Não existe nenhum outro homem que possa interceder por mim, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Nós temos apenas um intermediário entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o Messias de Deus. Nós temos um advogado, nós temos um sumo sacerdote. Hebreus vai dizer que ele intercede diante de Deus por mim e por você. E isso tem que trazer descanso para a nossa vida. Tem que arrancar de nós essa raiz, essa mentira que foi plantada. E todos os dias, muitos de nós vivem atormentados, sem saber se Deus ainda os ama, por causa dos erros que cometem. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, está liberto do pecado, e tem perdão para os seus pecados. Todos os dias, meu irmão, nós pecamos.
Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós desagradamos a Deus e desagradamos as pessoas que estão à nossa volta, desagradamos a nós mesmos, nós nos decepcionamos. E o apóstolo João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos os dias nós pecamos, nós erramos, mas existe uma diferença entre viver deliberadamente no pecado, intencionalmente pecando, e aqueles que no decorrer da vida erra, falha, mas está tentando acertar. Eu quero dizer que se você tem a Cristo, se o Espírito Santo está agindo em você, você vive deliberadamente fugindo do pecado, não querendo satisfazer a tua carne, mas querendo satisfazer a vontade de Deus. E essa é a graça, é o poder de Deus que age em você. Mas a gente erra, a gente falha. E quando a gente falha, a gente pode ter certeza de que existe perdão para a nossa vida. E isso tem que trazer descanso para a nossa alma. Deus não nos lança fora, Ele não para de nos amar por causa disso. Aliás, o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8 que não existe nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O jugo do Senhor, o jugo de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O jugo é uma expressão que fala para nós, ele fala de algo muito interessante. E essa era uma das coisas que eu tinha dificuldade de entender nesse texto. Por muito tempo eu ouvia essa palavra e falava assim, como é que eu posso vir para Deus, que é o meu libertador, e encontrar nele jugo para minha alma? Como é que pode Deus colocar um jugo sobre mim? A palavra jugo, ela tem o mesmo, para mim e para você, ela tem o mesmo sentido da palavra canga. Eu não sei se você já viu um carro de boi que tem aquela peça que vai sobre o pescoço do animal e que prende o animal, atrela o animal à carga que ele tem que puxar. É isso que significa jugo para nós na nossa língua. Na cultura rabínica, o jugo de um rabino era o conjunto de regras, era a interpretação, a forma que o rabino interpretava as escrituras e como ele entendia qual era a vontade de Deus para a nossa vida. Então quando você era discípulo de um rabino, esse texto está falando, esse convite de Jesus, vinde após mim, é um convite para discipulado. Esse texto está falando sobre sermos discípulos de Jesus. Está falando sobre seguirmos a Jesus, não apenas buscarmos Jesus para um alívio para a nossa alma, mas é um convite ao discipulado. Por isso Jesus pega e fala assim, o meu jugo. Ele vai falar sobre o jugo dele, sobre a interpretação, sobre entender o que o Pai realmente quer, qual é o coração do Pai, o que o Pai tem para você, o que o Pai quer de você, o que o Pai espera de você, o que Ele quer gerar em você. É sobre isso que esse texto está falando. Jesus está dizendo, vamos lá, vamos ler de novo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês aquilo que eu digo que o Pai quer de vocês. Aprendam de mim. Jugo é a respeito de aprendizado. É a respeito de entendermos quem o Pai é. Você quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Por muito tempo eu cresci ouvindo isso, que Jesus veio revelar um lado de Deus. Não, Jesus era amor, mas Deus é juízo. Eu quero dizer que esse ensinamento não procede das Escrituras. O que Jesus diz é que se você quiser saber quem o Pai é, se você quiser saber quem Deus é na íntegra, você precisa olhar para Jesus, olhar a atitude dele, olhar aquilo que ele fez, olhar como ele se portou, olhar o que ele disse a respeito de nós, a respeito dos nossos pecados, o que Deus nos oferece, o que Deus está colocando diante de nós. Eu não estou dizendo aqui que não existe juízo de Deus, sim, existe, mas Jesus veio para nos anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para nos anunciar a libertação que Deus tem para nós. Mas vai chegar o dia do Senhor, aonde Ele julgará a todos nós. E aqueles que não estiverem em Cristo já estão condenados, mas aqueles que receberam a Cristo já passaram da morte para a vida.
Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso do qual Jesus fala nesse texto não é o descanso de dormir, não é o descanso do cansaço físico, do cansaço mental. O descanso que Jesus fala é o descanso que procede de um relacionamento com Deus. É o descanso que nós encontramos quando nós estamos em paz com Deus. Quando o nosso coração está em paz com Ele. Quando nós fazemos as pazes com o nosso Criador, existe então descanso para a nossa vida. Quando você, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, quando você faz as pazes com Deus, quando você entende que já não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus, porque você tomou sobre si o jugo dele, você tomou o fardo dele que é leve e suave, você tomou isso e começou a viver a sua vida não de acordo com os preceitos religiosos estabelecidos por homens, mas de acordo com a vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus através da sua palavra. Quando você começa a experimentar esse relacionamento com o Espírito Santo que gera em você santidade, quando você começa a não mais fazer as coisas com o propósito de ser, mas quando você começa a fazer as coisas para Deus porque você é salvo, porque você é amado, não para ser amado, porque você já é abençoado, não para ser abençoado. Nós vivemos um cristianismo hoje, nos nossos dias, um cristianismo que tem ensinado, que tem pregado, que você precisa fazer para receber. Eu quero dizer para você que no nosso relacionamento com Cristo, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que recebemos dele, recebemos de graça através dele, e por causa disso é que nós vivemos a nossa vida para agradá-lo. Esse ensino, esse relacionamento, esse convite de relacionamento com Jesus, com o Pai através do Filho, é o convite dessa manhã. Sabe, talvez você esteja aí cansado de tantas coisas, cansado de tentar ser, não entendeu ainda que já é, sem paz no coração, sem descanso na sua alma, porque você vive atormentado, se questionando se Deus vai te punir agora ou não, se aquilo que você está passando nesse momento é punição de Deus. Se você está em Cristo Jesus, eu quero dizer que é tratamento de Deus na sua vida. Deus está nos tratando, Ele está tratando a todos nós, a começar pela sua igreja, Ele está tratando com a nossa vida. Você precisa experimentar essa paz, esse descanso em Deus. Descanse em Deus o teu coração. Entrega a tua vida para Ele e descanse nele. Esse texto a gente poderia falar também a respeito daqueles que estão cansados do nosso dia a dia, das nossas rotinas, cansado de tentar ser aceito pelas pessoas, de tentar ser aceito pelos homens, de tentar viver de uma forma onde, na verdade, nós sentimos o peso, nós sentimos uma carga que nos drena, nos suga a energia, nos tira a disposição, a alegria de viver. Eu quero dizer para você que Jesus morreu para que você tivesse liberdade, para que você tivesse alegria em viver. E por isso nessa hora, aonde você está, eu não sei como é que está o teu coração, talvez você tenha se sentido cansado, você tem falado, Senhor, eu estou cansado de tudo isso, eu estou cansado de tentar ser crente. Talvez você esteja assim, cansado de tentar ser crente. Eu quero dizer para você que Jesus tem libertação para você. Ele quer que você siga-o, Ele quer que você seja discípulo dele, Ele quer que você seja um cristão genuíno, um cristão que não está tentando alcançar o céu, um cristão que entende que o céu já nos foi dado por causa de Cristo Jesus.
Ele quer que você seja o tipo de gente que está em aliança com Ele. Não tentando de alguma forma, mas caminhando na certeza do que já é, daquilo que você já tem em Cristo Jesus. Eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, aqui está a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, diante dessa palavra, nós queremos atender ao chamado. Nós queremos ser Teus discípulos. Nós queremos, ó Deus, entender o Pai através do Senhor, através de Jesus. Nós queremos entender quem o Pai é através do Filho. Nós queremos nos achegar ao Pai através do Filho. Por isso o Filho nos disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós só podemos nos achegar a quem o Pai é através de Jesus, através do seu exemplo, através da sua vida, através do seu sacrifício. Senhor, conduze-nos nesse caminho, traz paz ao nosso coração. Traz paz, Senhor, traz descanso. Quantos, ó Deus, que me ouvem nessa hora, Senhor, tem entendido, tem pensado a respeito desse momento, achando que está sendo punido por Deus por causa dos seus pecados. Senhor, leva-nos a crer que os nossos pecados estão perdoados. Se pedirmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, e o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está trabalhando na nossa vida, está trabalhando em nós, está trabalhando na nossa casa, está trabalhando na sua igreja, está trabalhando nesse mundo. O Senhor está trazendo para si aqueles que são seus. Senhor, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a relacionarmos contigo, Senhor, através de Cristo Jesus. Senhor, alcança-nos, opera em nós a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Se você que me ouve ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você nunca abriu o seu coração para Ele, não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero encorajar você a fazê-lo. Eu queria orar com você nessa hora. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Eu tenho vivido a minha vida tentando chegar até o Pai. Eu tenho vivido a minha vida tentando encontrar sentido para ela. Mas hoje eu ouvi e acredito na Tua palavra. Senhor Jesus, leva-me até o Pai. Mostra-me o Pai. Me dá um relacionamento com o Pai. Eu te peço, no Teu nome, perdoa os meus pecados. Limpa os meus pecados, tira de mim a minha iniquidade, traz a tua salvação sobre a minha vida. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. O desejo do meu coração é que em todas essas coisas o Senhor possa estar trabalhando na sua vida, Ele possa estar falando com você, Ele possa estar dando a você uma experiência nova a cada momento. Eu quero dizer que você não está sozinho nesse tempo, nesse momento. Talvez seu coração ainda esteja pesado. Eu quero te encorajar a meditar nessa palavra, a ouvi-la novamente, tá certo? Deixe Deus falar com você em nome de Jesus.